Olá, estamos mais uma vez aqui, dentro do quadro um Momento de Reflexão. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão, é claro, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós vamos estar aqui agora orando porque nós já vimos aí o tema, né? A prepotência a um passo do inferno. Tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença. Pedimos perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a Tua bênção, direção, durante todo o período, Senhor, que aqui estaremos meditando sobre mais esta realidade. Infelizmente, ela acontece, e isso tudo por conta do pecado em nossas vidas. Porém, faz-nos, Senhor, entender, e ela também venha nos despertar, venha, Senhor, quebrantar aqueles que, quem sabe, conta sobre esse espírito e sobre essas algemas, que é a questão da prepotência. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda, guarda-nos desse grande mal. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar lendo aqui a palavra de Deus, né, como base para esse tema, que se encontra agora desta feita. Se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 35 até o 37 e também o versículo 39, tá bom? E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, falando de Jesus, né? Dizendo aos outros salvou. Guarde bem essa expressão aqui. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando a ele, oferecendo-lhe vinagre. E o 37 dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Não sendo pouco, também o preso na cruz, ali, né, a ponto de estar partindo desta vida, sobre essa situação, ele diz aqui o texto bíblico: então um dos malfeitores, o Senhor Jesus foi colocado uma à direita e uma à esquerda. O da direita disse: então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Deixando em relevo, principalmente o versículo 39, nós podemos observar, amados, essa triste realidade pelo qual é um fato, não só foi um fato, no tempo do Senhor Jesus, da sua crucificação, que é o texto e contexto em que lemos aqui. Ele estava na cruz, e ali o texto que lemos disse que não só autoridades, também os soldados romanos, e também um dos presos que foram colocados ali ao lado do Senhor Jesus. E esse relato bíblico não deixa qualquer dúvida em relevância a esse tema. A prepotência a um passo do inferno. Eu destaquei aqui em relevo 39 porque aquele preso, ele estava à beira da morte, estava crucificado. Foi somente a questão de tempo para que ele passasse dessa vida para outra. E a Bíblia nos diz, amados, que quando estamos sobre esse momento,
A Bíblia diz que esse fator que estaremos a padecer, a cessar a nossa existência, disse o Senhor, diz o escritor Hebreus, capítulo 9, 27, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Não existe outra vez. Uma só vez. E depois segue-se o juízo. Porém, o que nós vemos nesse texto, e que quem sabe até mesmo somos testemunha, tanto em meio aos familiares, à mídia, quando vemos situações como essa, de pessoas em situações decadentes, em sofrimento, em dor, e acabam levantando a mão, de mão levantada, passam a blasfemar, passam a questionar a existência de Deus por conta da existência do mal, por conta da existência do sofrimento. Isso tem sido também uma teologia que há muito tem tomado posse dela para considerar e, quem sabe, oxalá, se voltar para as Escrituras e desfazer este questionamento e esta rebelião contra Deus. Porque muitos, dado esse fato, chegam a blasfemar do Senhor, de Deus, e a blasfemar do Senhor Jesus. Porém, não podemos esquecer, ainda que eu tomo aqui como relevo este preso que estava já crucificado, era questão de tempo morrer, por isso que veio o tema. Ainda naquela situação, porque o outro preso se manifestou também, repreendendo esse que falou isso. E falou, não, nem mesmo nessa condição que estás, temes a Deus. Então a primeira razão da condição de uma vida em prepotência, em arrogância, está na falta do temor a Deus, em que podemos tirar das palavras do outro preso. Nem estando nessa condição, temes a Deus. Então o temor, a ausência do temor de Deus, é a causa de muitos escolher permanecer sob as algemas da sua ignorância e da sua altivez. E avultando essa questão, essa prepotência, principalmente no momento em que deveria considerar o seu momento, deveria olhar para o alto e considerar que há um Senhor, um Criador, um soberano, e que aquela situação ela está acontecendo justamente por conta de que há um juiz que é justo, que é misericordioso, e que não nos trata, diz o salmista no Salmo 103, versículo 10 ou 116, que ele não nos tratou como nós merecíamos. Amados, se nós fôssemos tratados à luz do que realmente merecíamos, eu não estaria aqui diante de você, e nem você que vai estar comigo aqui, refletindo sobre essa mensagem, também estaria da mesma maneira. A razão e o fundamento para que nós estejamos aqui, independente do fato se servimos a Deus ou não, é justamente a misericórdia do Senhor. Onde Jeremias, ele diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E uma razão desta verdade está submetida a uma renovação. Diz que a misericórdia do Senhor se renova também a cada dia. Porque se não fosse isso, amados, eu e você teríamos sucumbido. Então, a questão da prepotência, sua primeira razão é a ausência do temor a Deus. A segunda é a ausência do valor real quanto ao testemunho ministerial do Senhor
Jesus. Como nós lemos no versículo 26, 35. Vamos ler? Versículo 35. Quando ele disse aqui, ó. Aos outros salvou, salve a si mesmo, que é Cristo, o escolhido de Deus. Observe, amado, esta prepotência. E a razão dela, somada, que é o princípio de tudo, é o temor a Deus, falta, a ausência do temor a Deus, é a ausência de se dar valor ao real testemunho ministerial do Senhor Jesus. Aqui eu levo essa expressão para o tempo e contexto que lemos. Ele disse: salvou a muitos. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus deu vista aos cegos. Jesus libertou muitas vidas da possessão demoníaca. A exemplo de Gadareno, sobre a prisão de uma legião de mais de 2.000 demônios. Jesus, diante do seu ministério, ele autenticou a sua divindade. Os milagres que o Senhor Jesus realizou sobrepujavam isso de forma incomensurável os milagres que antes dele tinham acontecido. Os milagres do Senhor Jesus eram sinais e evidências do cumprimento da palavra referente à sua vinda, quando o profeta Isaías disse que ele viria, ele daria vista aos cegos, ele daria saúde aos enfermos, libertaria os presos e cativos em prisões demoníacas, e ele proclamaria o evangelho da paz. Então eles viram e presenciaram, porque foi as palavras que eles disseram, porém não deram o real valor. E essa ausência nos leva a blasfemar, como foi o caso que eles praticaram. Agora, ao nosso tempo odierno, quanto de nós já não temos visto Deus operar milagres de cura, tirando pessoas da UTI, tirando pessoas que estavam em coma, concedendo anos de vida àquele que o médico deu dias de vida. Tudo isso é um testemunho que nós temos em algum momento da nossa vida. Porém, a ausência de darmos o seu devido valor e nos voltarmos para Deus é a razão de nos mantermos sobre a algema da prepotência, que, estando nesse estado, é um passo para o inferno, porque não sabemos o dia de amanhã. E a nossa vida, diz o apóstolo Tiago, é como o vapor da panela, em que nós vemos sair e depois desvanece. Assim é a brevidade da vida. E por último, pela ausência do valor, a real expressão de amor e perdão revelado pela oração do Senhor Jesus. Porque o texto diz, dentro desse contexto, antes do versículo 35, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Diz aqui, ó. Não é Mateus que está. É Mateus que se encontra essa expressão, o Senhor Jesus orando na cruz do Calvário. Ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a partir dessa oração do Senhor Jesus, eles se deu em sequência, de forma simultânea, essa blasfêmia, esse ato de prepotência em blasfemar o nome do Senhor Jesus.
o santo, como disse o profeta Isaías de Israel, o Deus Emanuel, Deus conosco. E até hoje o Senhor intercede por cada um de nós. Aquela oração, ela não foi somente para aqueles do seu contexto, mas a oração do Senhor Jesus, ela foi em extensão a todos nós e a todos quanto valorizarem este amor e esta misericórdia de Deus revelada no seu clímax na cruz do Calvário. É ali na cruz do Calvário que se personificou em plenitude as palavras do apóstolo João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que você, meu amado e querido, ouvinte da palavra de Deus, que ainda não tenha se decidido, não tenha enxergado a sua miséria espiritual e se arrependido diante do Senhor e buscado exercitar a sua fé no Senhor Jesus e no seu sacrifício, porque foi justamente o sangue do Senhor Jesus ali descido sobre aquela cruz. E aquele ato sacrificial é que removeu e remove todos os nossos pecados. Então, logo, este amor, ele já foi expresso. Esse amor já tem sido não só uma realidade na vida daqueles que se arrependeram e se voltaram para Deus e agora experimentam ele na sua essência pela manifestação da presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus confirma em nosso coração que somos filhos de Deus e que este amor revelado na cruz do Calvário agora ele está derramado no nosso ser, no nosso interior. Porém, alheio a isso, não vamos considerar esse texto para que nós não estejamos, porventura, dentro dessa realidade. Porque isso é uma vil prepotência. Esse é o extremo em que um ser humano pode chegar a ponto de se achar no direito de blasfemar de Deus, de pôr em dúvida o amor, a misericórdia de Deus e que, em vez de entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, na certeza de que ele tudo fará, acabam tomando outra decisão. Oxalá você não esteja nessa condição, como aquele do preso na cruz. Como disse o seu colega, estando você ainda nessa situação, não temes a Deus? Então não sei qual a situação que você se encontra neste momento dessa reflexão. Mas se porventura você esteja nessa condição, ou saiba de alguém que esteja nessa condição, que você possa orar, você possa falar do Senhor Jesus para essa pessoa, porque a todos aqueles que se humilhar, o Senhor Jesus mesmo garantiu que será exaltado. Então, o que cabe a nós, diante de momentos de sofrimento, é entregar a nossa causa a Cristo, é levar nossos pensamentos cativos ao Senhor. E fazendo isso, nos garantiu o próprio Senhor Jesus, que Ele nos proporcionaria descanso para nossas almas. Faça isso e não permaneça sob essas algemas, porque nenhum que vive sobre a altivez, que vive sobre a prepotência, poderá ficar em pé diante do Senhor. Pelo contrário, até mesmo. A palavra de Deus garante que a soberba, ela procede à queda.
Oxalá que essa queda ela seja neste momento, porque existe aquela queda, como a daquele preso da cruz, pelo qual a sua prepotência estava simplesmente a um passo do inferno, a um passo do sofrimento eterno, a um passo do desprezo eterno. E oxalá que não seja nem o meu, nem a minha, nem a tua situação de momento, mas que nós possamos estar descansando sobre o braço do Eterno. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido, Senhor. E queremos te agradecer por mais esta palavra de alerta para nós, para que nós possamos ter cuidado, Pai, para que não sejamos como aqueles que acabaram sucumbindo ao Pai por conta da prepotência, como foi o caso, Senhor, daquele navio em que o seu próprio construtor disse que nem mesmo Deus poderia afundá-lo. E se ele estava nele, ele não só afundou, mas também passou daquela vida, Senhor, para o inferno, para o fogo eterno, reservado para os anjos. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. E tantos, ó Pai, quanto não são aqueles que é exemplo deste preso na cruz, não tem passado dessa vida e que a sua prepotência o conduziu, Senhor, a este local de sofrimento em que o choro e o ranger de dente nunca cessará. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E queremos te pedir em favor daqueles que se encontram sob essa condição, para que o Senhor venha, ó Pai, operar a tua salvação, Senhor, e trocar esse coração de pedra por um coração de carne, um coração que seja temente a ti, um coração, Senhor, que venha dar valor, Senhor, aos milagres e aos cuidados que o Senhor tem deixado no nosso dia a dia como testemunho. E também dar o devido valor, Senhor, ao teu amor e à misericórdia pela qual o Senhor tem nos concedido a cada dia. Faz isso, ó Pai, e nos ajuda. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.